começar agradecendo a participação de vocês nesse primeiro congresso online internacional de fisioterapia. Eu faço parte da equipe da professora Renata, que é a presidente do congresso, então a gente tem se ajudado aí durante esse período para trazer sempre novos conteúdos para vocês. Tenho certeza que vocês estão gostando das palestras que já aconteceram, então eu espero que vocês gostem ainda mais das palestras que estão por vir. Os palestrantes, eles fizeram aí um grande esforço para poder trazer um conteúdo de qualidade para vocês dentro das condições que nós temos, Então gravando em casa, gravando da melhor forma possível mesmo, para trazer o conteúdo para vocês de forma gratuita e, claro, uma diversidade. O nosso maior público dentro do congresso é estudante de fisioterapia, então a gente tentou trazer desde disciplinas básicas até conceitos mais avançados, para que todos possam aproveitar o congresso. Eu sou professora já há um tempo de anatomia e, claro, como uma boa professora de anatomia, completamente apaixonada pela disciplina. Então, tudo o que é relacionado ao conhecimento da anatomia do corpo humano, da fisiologia, como muitos aí que estão me ouvindo, somos completamente apaixonados pelo corpo humano. Então, é um prazer estar aqui trazendo essa disciplina para vocês, que muitas vezes é deixada e esquecida lá nos primeiros semestres da faculdade. Mas claro que, como todas as disciplinas, tem a sua importância, e conhecer qual é o funcionamento dessa maravilha que é o nosso corpo humano, dessa máquina, todas as suas estruturas e também toda a sua fisiologia é importantíssimo para que depois você possa chegar até os atendimentos com o paciente, que acaba sendo o nosso foco final. Então, antes de começar a falar com vocês sobre o tema que eu escolhi dentro da anatomia para poder trazer nesse congresso, eu queria falar de uma forma geral da situação da anatomia dentro do nosso curso, dentro do curso de fisioterapia. Então, a anatomia ela é uma disciplina que, principalmente antigamente, ela acontecia muito mais nas peças biológicas. Hoje a gente já tem o avanço da tecnologia, então nós temos peças sintéticas. Não só isso, nós temos toda a parte computacional entrando e invadindo a anatomia humana. O que é muito bom, porque tudo que é de tecnologia acaba agregando valor dentro do nosso conhecimento, dentro do nosso futuro profissional. Então eu sempre falo para os alunos que é importantíssimo que eles aproveitem ao máximo tudo que eles tiverem disponível, independente se vai ser a biológica, independente se vai ser a sintética, que aproveite aquilo que está à frente deles. Isso é muito importante no conhecimento do corpo, porque às vezes, e eu me deparo muito com isso, por isso que eu gostaria de comentar isso com vocês na anatomia, às vezes a gente chega super empolgado, são os primeiros semestres da faculdade, geralmente a disciplina de anatomia ela está incluída no primeiro e no segundo semestre. Então a gente chega lá super empolgado para a disciplina de anatomia, para conhecer as peças biológicas, para ver as peças biológicas, E a gente acaba se deparando com algum outro tipo de material complementar ou algo do tipo. E às vezes a gente até tem a biológica e a sintética juntas, associadas, só que a gente não quer saber da sintética, A gente sempre deixa de lado, deixa a tecnologia de lado, não só a peça sintética em si, mas o computador, a busca por conhecimento por outros meios sem ser a peça biológica. E a gente deixa de lado por aquele preconceito. Isso não presta, Já escutei muito isso. Então, isso não pode acontecer. Independente do que você tenha à sua frente, você precisa aproveitar. E aproveitar em grande quantidade. Ao mesmo tempo, eu também já me deparei com muitas peças biológicas que era difícil visualizar as estruturas, porque a peça está lá há muito tempo e, infelizmente, os alunos não têm aquele cuidado que deveria ter e o respeito que deveria ter pela peça biológica. Então, ela acaba se destruindo ao longo do tempo e quando você chega lá para estudar, já não tem mais a estrutura tão visível quanto a gente gostaria que ela fosse. Então, é importante ter também esses avanços tecnológicos para auxiliar a gente.
Então, a minha primeira dica em anatomia é: aproveite o que você tem à frente, tá? Isso é muito importante, então, independente do que for, complemente sempre o seu conhecimento, tá? Aproveite o que tem ali dentro do seu laboratório, dentro da sua faculdade, e aproveita o conhecimento que o professor tem para te passar. Além disso, outra dica de anatomia que eu gostaria de dar para vocês é exatamente que não se esqueçam dessa disciplina durante toda a graduação. Não se esqueçam das estruturas, né? Não fiquem só tentando decorar aqueles nomes difíceis, não. Tente entender o máximo que você conseguir, associar com fisiologia e utilizem esses nomes no dia a dia. Se você só estuda de manhã, por exemplo, e você aprende aquelas estruturas de manhã e depois nunca mais você olha para as estruturas, você lembra dos nomes das estruturas, você nunca vai conseguir armazenar essa informação. Então é importante que você reveja sempre aquelas estruturas. E a melhor forma de fazer isso é exatamente ao passar dos semestres, porque conforme você for encontrando as disciplinas específicas, você volta e revê a anatomia. Então, antes de conhecer uma doença, você precisa voltar e rever a anatomia. Antes de conhecer uma doença respiratória, por exemplo, ou cardiológica, volte e reveja conceitos. Porque se você não voltar e não rever conceitos, vai ficar com dúvida, vai ficar em aberto. Porque às vezes você conhece tudo ali da fisiopatologia, você conhece tudo sobre uma doença específica, mas na hora do atendimento você falha porque você esqueceu de um conceito anatômico. Então não deixem a anatomia morrer nos primeiros semestres, levem sempre ela com vocês, tá? Então agora a gente vai começar falando sobre o tópico que eu escolhi, né? Aqui já tinha algumas dicas já, acho que vocês já podem, né, esperar qual é o sistema que a gente vai discutir aqui hoje, tá? Então, o sistema que eu escolhi para discutir aqui com vocês é o sistema cardiovascular. Então, conhecer toda a anatomia aí do sistema cardiovascular, focando nas estruturas desse sistema que acaba sendo complexo muitas vezes, né? Às vezes a gente chega lá nos últimos semestres com a disciplina específica de cardio, a gente acaba se confundindo um pouco com a parte da circulação. Então, na hora do professor rever toda aquela parte da circulação sanguínea, a gente fica perdido. Calma, onde começa, onde termina, quais são as estruturas que passam. Então, essa confusão que acaba gerando lá do último semestre é exatamente o que eu falei para vocês, uma falha que vem sendo carregada desde lá da anatomia. Porque se você sabe as estruturas, se você entende bem as estruturas, você entende bem a circulação e, consequentemente, depois você entende bem como acontece um ciclo cardíaco, como acontece um potencial de ação, por exemplo. Então, sempre que a gente encontra uma dificuldade em algum sistema, em algum ponto específico, volta e revê a disciplina base. Então, que seja a anatomia ou que seja a bioquímica, por exemplo, em potencial de ação, a gente fala de sódio, de potássio, de cálcio, e muitas vezes isso causa um pouco de confusão aí na cabeça do aluno. Por quê? Porque a bioquímica foi esquecida lá no começo, ou às vezes o aluno nem entendeu nada da bioquímica e aí chega no potencial de ação, você não vai entender, você pode até passar por ele, mas você não vai entender. E aí, quando chegar numa doença, por exemplo, quando chegar lá no seu paciente, onde ele tem alguma deficiência dessas substâncias, por exemplo, você não vai entender por que afeta o coração, por que afeta um potencial de ação. Então, isso é muito importante. O passo a passo até chegar na doença é muito importante. Então, vamos lá, pessoal. Sempre que a gente fala sobre sistema cardiovascular, é importante ter em mente, sistema é um conjunto de órgãos, é um conjunto de estruturas que vão exercer e vão trabalhar pela mesma função, tá? Então, no sistema cardiovascular, a gente tem três principais órgãos, aí, três principais estruturas que são essenciais para o funcionamento desse sistema, que vão trabalhar em conjunto para formar o sistema cardiovascular. Esse é o primeiro ponto que é importantíssimo, que vocês entendam, né, essas três estruturas aqui, tá? O sangue, os vasos sanguíneos e o coração.
Então, o coração é a bomba, né? Quando a gente fala cardiovascular, o coração logo vem em mente. E as estruturas do coração são muito importantes para que a gente entenda toda a circulação sanguínea. Mas a circulação sanguínea ela não acontece sozinha, né? Primeiro eu preciso entender o que esse sistema carrega, né? Então o sistema cardiovascular ele funciona como se fosse uma estrutura tubular que vai levar sangue para todo o nosso corpo, e esse sangue ele é carregado em dois sentidos. Ele sai do coração e vai para o restante do corpo, e ele precisa retornar do corpo para o coração. Então isso é importante, tá? O sistema cardiovascular, ele trabalha em dois sentidos. O sangue sai do coração e vai para o corpo, corpo, coração. Para isso eu preciso de vasos sanguíneos, mas será que esses vasos sanguíneos, que esses tubos que carregam o sangue pelo meu corpo e que retornam o sangue do meu corpo para o coração, eles são todos iguais? Né? Se eu tenho sentidos opostos, será que eles são todos iguais? Será que o sangue que sai do coração para o corpo é igual do sangue que retorna do corpo para o coração? Então a gente já pode aí esperar que não é igual, nem o sangue nem o vaso sanguíneo. Então os vasos eles são diferentes, tá? De acordo com a posição. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso. E por fim eu tenho o coração, né? Que é aí o órgão, um dos órgãos mais bonitos do corpo humano e que trabalha em excelência, fundamental para o funcionamento do corpo humano, que o coração funcione de forma adequada. Tá? Então ele é a bomba contrátil aí que vai levar o meu sangue dele, né, do próprio coração para o corpo e do corpo retornando para o coração, tá? Então para que a gente possa começar falando sobre o sangue ele é dividido em partes, tá? Então o que a gente tem lá dentro do sangue? O sangue, de forma bem básica, só para vocês relembrarem esses conceitos, ele tem a sua parte celular e ele também tem a sua parte líquida, tá? A sua parte celular que a gente chama de elementos figurados, tá bom? Então esses elementos figurados eu vou ter lá dentro, além das plaquetas, todas as outras partes celulares. Então tem hemoglobina, tem hemácia, tem glóbulos brancos, tudo isso sendo carregado dentro da parte líquida. A parte líquida do sangue é chamada de plasma, tá? Então vou anotar aqui para vocês não esquecerem. Então eu tenho a parte celular e tenho a parte líquida. Conhecida como plasma sanguíneo. E essa parte líquida ela tem uma coloração aí meio amarelada. Sobre os vasos sanguíneos, eles são diferentes tubos, né, que vão carregar todo esse sangue constituído de células e líquido. Então os vasos sanguíneos eles são diferentes em calibre, tá, e em espessura, exatamente porque eles estão localizados em locais diferentes, tá? A gente pode falar em três principais vasos sanguíneos: as artérias, os capilares e as veias. No meio do caminho aí entre as artérias e os capilares, a gente encontra as arteríolas, e no meio do caminho entre os capilares e as veias, a gente encontra as vênulas. O que a gente precisa entender de uma vez por todas sobre os vasos sanguíneos é que a parede deles é diferente exatamente porque eles funcionam como uma rede. Então, olha só, eu tenho a artéria, ela vai se ramificando e se diminuindo cada vez mais até formar as arteríolas, que já são bem menores que as artérias, tá? Tem uma espessura menor, e essas arteríolas elas vão se dividindo até chegar nos capilares. Os capilares, eles têm a sua parede totalmente diferente aqui das artérias, tá? Então as artérias, elas têm três túnicas na parede dela que a gente fala, como se fossem três cobertores, enquanto que os capilares não, eles têm um só. Por que o capilar tem um só? Porque vai ser exatamente no capilar
que vai acontecer a troca gasosa, tá? E troca de substâncias, não só gasosa, mas troca de qualquer substância que precisa sair daqui de dentro do vaso sanguíneo e ir para o corpo. Então, a hora que isso acontece, eu preciso que seja no capilar. Não dá para acontecer na artéria, não dá para acontecer na arteríola, porque a gente pensa, imagine, se o sangue só simplesmente entrasse aqui pela artéria, né, e já saísse distribuindo tudo loucamente. Não, eu preciso saber o que vai sair e onde vai sair. Qual é o órgão que o meu sangue precisa chegar para poder eliminar tal substância, né? E isso vai acontecer no capilar. Existem 3 tipos de capilares diferentes exatamente por causa disso. Porque um gás, ele tem um tamanho diferente de, por exemplo, uma proteína, né? O oxigênio, ele é diferente de uma proteína. Então, o capilar, ele também tem a sua parede em diferentes formatos, exatamente para poder deixar sair o oxigênio ou deixar sair uma proteína, que é diferente. Então, isso é muito importante aqui. O capilar, ele tem essa importância e ele tem que ser extremamente fino, porque se ele tiver 3 túnicas, né, 3 cobertores, digamos assim, como que a substância vai sair? Não vai acontecer. Então, as artérias elas vão se ramificando e se diminuindo cada vez mais até chegar no local onde eu preciso fazer troca de substâncias. Mas e depois? Agora esse sangue precisa retornar. Eu preciso voltar esse sangue. Por quê? O sangue ele não só libera substâncias, mas algumas substâncias também entram nesse sistema aqui. Então agora eu preciso voltar. E aí o que acontece? Os capilares eles começam a se unir novamente. Então olha só, eles se uniram novamente aqui nesse local. Aí eu começo a formar as vênulas, tá? Então eles começaram a retornar. Comecei a formar as vênulas. Quando essas vênulas aqui elas se reúnem, eu formo uma veia. E pronto. E aí eu retornei ao coração, tá? Reparem numa coisa que é de extrema importância. Só um detalhe, tá? As veias retornaram e voltaram a ter as 3 túnicas, tá bom? Então quem tem uma túnica só são os capilares. Mas depois que eu comecei a unir, eu comecei a retornar com a parede aí bem parecida com a da artéria. Tem umas diferenças, mas são 3 igual da artéria, 3 túnicas, tá? Muito bem, reparem numa coisa, num detalhe só. Eu falei pra vocês, a gente tem as artérias saindo do coração ali, né? E carregando esse sangue até os capilares, onde eu preciso fazer troca gasosa. Depois os capilares voltam a se unir para formar uma veia grandona de novo e essa veia ela retorna para o coração. Esse é um detalhe importante do vaso sanguíneo, tá? Artérias saem do coração. Então as artérias elas saem do coração. Enquanto que as veias elas chegam ao coração. Em nenhum momento eu falei para vocês o que tem dentro da artéria, o que tem dentro da veia. Em nenhum momento eu falei em sangue arterial e sangue venoso. Em nenhum momento eu falei para vocês em sangue rico em oxigênio e sangue rico em gás carbônico. Em nenhum momento eu falei isso. Por quê? O que difere uma artéria de uma veia não é o seu conteúdo, tá? O que difere é a artéria sai do coração e a veia chega no coração. Isso é de extrema importância porque a gente confunde, né? Muita gente fala assim, o sangue arterial, que é o sangue que corre dentro de todas as artérias do corpo, ele é rico em oxigênio, enquanto que o sangue venoso,
ele é rico em CO2 no nosso corpo. E existe uma única exceção que anula tudo isso. Porque o que importa não é o que esse tubo carrega, mas é se ele sai ou se ele chega no coração. É a ordem do tubo, não é a substância dele, tá? Então isso é muito importante, porque na internet está cheio dessa informação e ela é errada. E aí, quando eu for falar da circulação, a gente vai entender melhor esse detalhe aqui, que é importantíssimo, tá? Eu não posso ter aí, sair falando que todas as artérias do meu corpo carregam sangue rico em oxigênio. Não, não, não. Calma, né? A maioria pode até ser, mas não são todas. A gente precisa tomar esse cuidado. Então, guardem bem essa informação. O que importa de diferença entre artéria e veia é que as artérias elas saem do coração e as veias elas chegam no coração. Então, agora falando sobre o coração em si, né? Como eu já falei para vocês, ele é uma bomba contrátil aí, que é o que vai disparar esse sangue. Ele também enche, né, recebendo o sangue que está chegando até ele, para depois disparar de novo para algum lugar, tá? O que é importante, que é muito importante, o coração ele recebe o sangue e ele redistribui o sangue. Essa é a função do coração, tá? Às vezes tem alguns alunos que falam, ai professora, mas não acontece nada com o sangue lá dentro do coração. Não, tá? Quando ele tá dentro das câmaras, que eu já vou falar, né, o que é melhor isso, mas quando ele tá lá dentro das câmaras, não acontece nenhuma mágica com o sangue, não. A função do coração é exatamente essa, é receber esse sangue e redistribuir esse sangue para os locais aonde tem que ir, tá? Só duas curiosidades aí para vocês saberem sobre o coração. Estima-se que o coração ele contrai em torno de 42 milhões de vezes por ano. Então, por ano, o nosso coração ele bate aí aproximadamente 42 milhões de vezes, tá? A outra curiosidade é que em um adulto, o coração ele bombeia em torno de 5 litros de sangue por minuto, que é muita coisa, né? 5 litros é bastante. Então, só essas duas curiosidades para vocês saberem aí e sair espalhando por aí. Muito bem, pessoal. Então, agora eu quero fazer com vocês a relação entre vaso sanguíneo e coração, tá? Então, essa relação aí. Quem é o coração? O que chega no coração? O que sai do coração? Tá? E antes da gente entrar nesse detalhe, eu preciso que vocês relembrem que o coração ele é dividido em 4 câmaras. Então, quando a gente corta lá o coração e abre ele, nós encontramos 4 câmaras. Então, eu vou desenhar mais ou menos o coração assim. Ele é um pouquinho voltado para a esquerda. O coração ele é localizado no centro do nosso tórax, tá? No nosso peito. Mas ele é levemente voltado para a esquerda. Então, ele tem uma ponta aqui, ó, voltado para a esquerda, tá? Que é o ápice dele. E aí, ele é dividido em 4 partes pelo lado de dentro. A gente encontra o átrio direito e o átrio esquerdo. Nossa, esse D aqui saiu. Átrio direito e átrio esquerdo. E embaixo, nós temos ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então, átrios em cima, ventrículos embaixo, tá? Eu vou falar melhor sobre isso, mas eu tenho passagem aqui e aqui, tá? Então, eu tenho passagem entre o átrio direito e ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Os átrios não se comunicam e os ventrículos não se comunicam, tá? Isso não pode acontecer. Eu tenho vaso sanguíneo, ó. Vaso sanguíneo, não tô falando em artéria ou em veia ainda, tá? Nós temos vaso sanguíneo chegando aqui no átrio. Depois eu desenho melhor isso.
mas a gente tem aqui chegando no átrio e nós temos vaso sanguíneo, não falei ainda, certo? Mas nós temos vaso sanguíneo saindo do ventrículo direito, tá? Ele sai por aqui, ó, aqui por cima. Então, se vocês pegarem uma imagem ou alguma coisa do tipo, vocês vão ver o vaso sanguíneo sempre saindo por cima, que é a base do coração. Cuidado para não confundir isso, tá? Base, porque o coração ele é sustentado por esses vasos sanguíneos aqui, tá? Às vezes a gente pensa, base é embaixo, né? A professora tá meio doida, base é embaixo. Não, a base do coração é localizada em cima, porque ele é sustentado exatamente pelos vasos sanguíneos. Então, eu não tenho vaso sanguíneo saindo por baixo, tá? Eles saem todos por cima, ou chegando por baixo. Tenho sempre localizado em cima. Mas, para a gente facilitar o desenho, eu vou colocar uma saidinha aqui embaixo. Ventrículo esquerdo também sai, também vai sair aqui, ó, pra cima. Mas eu vou desenhar aqui pra gente conseguir visualizar mais fácil, tá? Qual é o vaso sanguíneo. E nós temos vaso sanguíneo chegando aqui no átrio esquerdo, tá? Então é basicamente assim, chegou no átrio direito, passou pro ventrículo direito, saiu do ventrículo direito. Átrio esquerdo, chegou no átrio esquerdo, passou pro ventrículo esquerdo, saiu do ventrículo esquerdo. Tá? É mais ou menos essa a ordem. Então, eu preciso que vocês relembrem aí desse conceito. Então, olha só, vamos lá. Eu apaguei tudo que tinha aqui e fiz um desenho para vocês do coração. Quem tem aula comigo presencial sabe que eu não sou muito boa de desenho. Mas eu acho que dá pra gente entender aqui e processar tudo isso, tá? Então, eu fiz as câmaras cardíacas, tá? Não é câmera não, gente. Câmera é o que filma. Câmara vem de espaço, tá? Então, a gente tem as câmaras cardíacas, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. As passagens entre elas, tá? Então, aqui eu vou até desenhar uma setinha. As passagens entre átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá? E aqui completamente fechadinho, ó. Então, não tenho comunicação entre átrios e não tenho comunicação entre ventrículos, tá? Eu tinha falado para vocês que no átrio direito chegam vasos sanguíneos, no átrio esquerdo chegam vasos sanguíneos, no ventrículo direito saem vasos sanguíneos e no ventrículo esquerdo saem vasos sanguíneos. Quem aí pegou a informação já entendeu e já sabe que tipo de vaso sanguíneo eu tenho aqui em cima, que tipo de vaso sanguíneo eu tenho aqui, que tipo eu tenho aqui e que tipo eu tenho aqui, tá? Então, se eu falei para vocês que no átrio direito e no átrio esquerdo chegam vasos sanguíneos, se estão chegando do corpo, por enquanto não interessa de onde ele vem, mas se eles estão chegando do corpo para o coração, significa que são veias, tá? E não artérias. Então, aqui eu vou ter veias e aqui eu também tenho veias. O nome dessas veias, eu tenho as veias cavas, porque são duas. Eu tenho as veias cavas superior, que é essa daqui, e a inferior, que é essa daqui, tá? Veia cava superior vai trazer o sangue da região superior do meu corpo, tá? Então, cabeça, pescoço e membros superiores. Enquanto que a veia cava inferior traz o sangue, então tá chegando, então tá trazendo sangue, tá? Não esquece esse detalhe. Traz sangue dos membros inferiores e região abdominal, tá? Veias do átrio esquerdo, que estão chegando no átrio esquerdo, são as veias pulmonares, porque elas vêm dos pulmões. Adivinha só, veias pulmonares. São 4, vem 2 do pulmão direito, 2
do pulmão esquerdo, tá? Ventrículos. Se nos ventrículos esses vasos sanguíneos saem, então significa que são artérias. No ventrículo esquerdo, eu tenho saindo dele a artéria aorta, grande, calibrosa, né? É a artéria mais fácil de se ver na peça biológica. Você bate o olho e você sabe que é a artéria aorta, porque ela é grande e calibrosa. Do ventrículo direito, nós temos o tronco pulmonar. Ah, professora, mas você disse que era artéria. Calma, chama tronco pulmonar, por quê? Em anatomia, sempre que vocês escutarem falar em tronco, pode esperar que vai vir uma ramificação logo em seguida. Então aqui eu tenho o tronco pulmonar, que vai virar as artérias pulmonares, tá? Aí eu tenho a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda, porque eu preciso, já que ela está saindo do coração, eu preciso que uma vá para o pulmão direito e uma vá para o pulmão esquerdo, tá? Então é tronco pulmonar, porque logo em seguida eu tenho as ramificações, artérias pulmonares, tá? Direita e esquerda. Então não pira na batatinha, ainda é uma artéria, tá? Ainda é uma artéria. Então, continua sendo artéria. Veias nos átrios, artérias nos ventrículos. Gente, só de saber isso daqui, entender de uma vez por todas, que são átrios, veias chegando, ventrículos, artérias saindo, já é um grande passo para se entender a circulação sanguínea, tá? Entender e saber de uma vez por todas e levar junto com vocês por toda a graduação ou até mesmo pela vida profissional. Às vezes a gente entra numa pós-graduação sem entender esse processo da circulação direito e fica apanhando, porque não entende o raio da circulação sanguínea. Mas tá aqui, tá? O segredo tá em entender esse processo aqui, tudo bem? Então, só para que a gente possa saber um pouco de nomes, tá? O que divide os átrios um do outro e o que divide os ventrículos um do outro são os septos, tá? Então, escreve assim. Septos. São eles que vão dividir um átrio do outro e um ventrículo do outro, tá? Então, a gente tem o septo inter vem de entre, interatrial, porque está no meio dos dois átrios, então o septo interatrial, e o septo interventricular, porque está entre os ventrículos. Além disso, o que é que mais a gente encontra aqui dentro do coração? Para que a gente possa entender bem esse funcionamento do coração, a gente também encontra as válvulas cardíacas, tá? Então, nós temos válvulas ou válvulas também podem ser chamadas, elas são as portas que vão abrir e fechar, para permitir que o sangue passe de um local para outro, tá? Porque pensa comigo, o sangue está chegando aqui, por essas veias, está chegando. Aí ele vai passando do átrio para o ventrículo. Eu não falei para vocês que o coração é uma bomba? Se ele não contrai, se ele não tem essa força de contração, o sangue ele não tem força suficiente para sair pelas artérias e ir para o restante do corpo. Então eu preciso que o coração faça esse movimento de bombeamento, tá? Então vai enchendo, enquanto o sangue está chegando aqui, átrio, ventrículo, e vai enchendo o ventrículo. Lembra também que isso aqui não é aqui, né? Isso aqui é aqui em cima. Exatamente por causa disso, porque eu preciso que o ventrículo enche de sangue e aí o coração bombeia e esse sangue saia pela minha artéria, tá? Isso é importante. Agora, pensa, se na hora que ele contraísse aqui fosse aberto, porque precisa ser aberto para ele encher, na hora que ele contrai, ele vai para onde está aberto, né? Ele vai pela artéria, ele retorna para o átrio, então eu não posso permitir que isso aconteça.
Exatamente por isso que existem essas válvulas, tá? Que existem essas portas. Então, nós temos as válvulas átrio-ventriculares, tudo junto, e o próprio nome já me diz, átrio-ventricular. Significa que a válvula está entre o átrio e o ventrículo, tá? Então, eu tenho a válvula, deixa eu só anotar aqui, átrio ventricular direita, também conhecida como tricúspide, e a válvula átrio ventricular esquerda, também conhecida como mitral, tá? Então essas são as válvulas. Eu não lembro o que é tricúspide, o que é mitral. Às vezes mitral pode mostrar também como bicúspide, tá, gente? Então tentem encontrar uma relação entre as atrioventriculares, né? Também pode chamar de atrioventricular, não tem problema nenhum, mas às vezes numa questão de prova, numa questão de concurso, apareça o nome tricúspide e apareça o nome mitral ou bicúspide. Então é importante vocês saberem que a direita é a tricúspide e que a esquerda é a mitral, tá? Essa é uma informação importante aí. Cai muito também em questões de prova, viu, pessoal? E isso acaba confundindo por causa dos nomes, tá? Além disso, a gente tem também as válvulas das próprias artérias, tá? Então, a gente tem a válvula do tronco pulmonar e tem a válvula da aorta. Então, agora a gente vai fazer o processo aí de circulação sanguínea, tá? Para ver se a gente entendeu tudo isso daqui. Eu estou disponibilizando para vocês um material complementar que eu fiz em formato de e-book. Ao invés de só disponibilizar os slides, né, que eu usei para me preparar para a palestra, eu decidi escrever em formato de e-book, porque aí tem tudo escrito mesmo para vocês, além das imagens, tá? Então achei que ficaria mais fácil para vocês. Então, não tô entendendo o que ela escreveu ali, né? A doida escreveu tudo de qualquer jeito. Não tô entendendo o que tá escrito ali. Corre lá, tá? No e-book, dá uma olhadinha, tá tudo escrito lá, tá bom? Tem até algumas informações a mais também para vocês poderem acrescentar no conhecimento, tá? Muito bem, então agora a gente vai fazer essa circulação sanguínea. Então vamos lá, eu vou fazer de vermelho agora para que a gente possa seguir aí o fluxo da circulação, tá? Onde a gente vai começar a circulação? Gente, é uma circulação, é um círculo. Não interessa onde você vai começar ou onde você vai terminar, é um círculo, tá? Então eu posso começar aqui, eu posso começar aqui, não interessa. O importante é você saber a ordem. Porém, entretanto, todavia, a gente chega a fazer, existe na literatura, uma separação da circulação, chamada em circulação sistêmica e em circulação pulmonar. Ou circulação sistêmica eu também posso chamar de grande circulação, e a circulação pulmonar eu também posso chamar de pequena circulação. Por que existe essa circulação? Na verdade, o que o pessoal da literatura, né, que escreveu isso, quis dizer é que existe uma circulação, existe uma parte da circulação sanguínea que leva o sangue para o corpo e existe uma parte da circulação sanguínea que leva o sangue para os pulmões, tá? Por isso que é a circulação pulmonar. Então, o que a gente pode ter mais ou menos em mente? Se você tiver que descrever a circulação sanguínea, né, separada, então se você tem que descrever a circulação sistêmica e a circulação pulmonar, comece descrevendo a circulação sistêmica pelo ventrículo esquerdo, tá? Não é, só preciso descrever a circulação sanguínea, aí você escolhe para onde você começa. Mas eu sempre começo a descrever pelo ventrículo esquerdo, porque se eu tiver que descrever, eu vou começar a falar da circulação sistêmica primeiro, e aí eu vou começar falando dela aqui dentro do ventrículo esquerdo, tá? Então eu começo descrevendo o seguinte:
O ventrículo esquerdo, ele possui sangue rico em oxigênio. Então, o ventrículo esquerdo, ele tem sangue rico em oxigênio. Esse sangue rico em oxigênio, ele vai ser bombeado pelo ventrículo esquerdo, saindo pela artéria aorta. Esse sangue rico em oxigênio sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta e vai ser distribuído nos sistemas, em todo o meu corpo. Lá no corpo acontece troca de substâncias, lembra disso? A substância que a gente mais fala é do oxigênio e do CO2, para vocês entenderem por quê eu tenho a circulação pulmonar, então eu tenho que falar de oxigênio e CO2. Então lá no corpo vai acontecer a troca gasosa. O corpo ele recebe do sangue o oxigênio e entrega para o sangue o gás carbônico, o CO2. Aí esse sangue ele sai do corpo rico em CO2 agora, não mais rico em oxigênio, rico em CO2 e retorna para o coração através das minhas veias cavas superior e inferior, lá no átrio direito. Então, o meu átrio direito, ele tem sangue rico em CO2. Esse sangue rico em CO2 que chegou no átrio direito, que veio do corpo para o átrio direito, ele vai passar para o ventrículo direito. E agora ele vai ser bombeado para onde? Para o corpo de novo? Eu não posso. Porque para o corpo, que o corpo precisa é de oxigênio, não de CO2. Quem é que elimina o CO2 do nosso corpo? O pulmão. Então, esse sangue rico em CO2, aqui também, certo? Sangue rico em CO2, que está cheio no ventrículo direito, o coração bombeia e manda esse sangue rico em CO2 para os pulmões. Então, saindo daqui, eu vou carregar esse sangue lá para os pulmões. Certo? Vou até escrever aqui, pulmões. Aí, o que vai acontecer nos pulmões? Algo bem parecido que aconteceu aqui, ó. Troca gasosa. Eu vou deixar o CO2, então o sangue deixa o CO2 para os pulmões e os pulmões entregam para o sangue o oxigênio. Agora esse sangue está rico em oxigênio de novo. E agora eu preciso voltar ele para o coração. E ele volta para o coração através das veias pulmonares, no átrio esquerdo. Então, sangue rico em oxigênio no átrio esquerdo. Não tem sangue rico em oxigênio? Enche o ventrículo esquerdo, sangue rico em oxigênio. Sai pela artéria aorta, vai para o corpo. Troca gasosa. Deixa para o corpo o oxigênio e o corpo dá para o sangue o CO2. Retorna para o coração através das veias cavas superior e inferior. Onde? No átrio direito. Esse sangue rico agora em CO2 enche todo o ventrículo direito, sai do ventrículo direito pelo tronco pulmonar ou artérias pulmonares, tá? E leva esse sangue, esse CO2, lá para os pulmões. Nos pulmões, o sangue dá o CO2 para os pulmões e pega o oxigênio. E o sangue retorna para o átrio esquerdo pelas veias pulmonares e o processo começa tudo de novo. Então eu quero que a gente agora repare em alguns detalhes. Primeiro, viram por que os átrios não podem se comunicar? Porque o tipo de sangue é diferente. Tá vendo que os ventrículos não podem se comunicar? Porque o sangue é diferente. Átrio é relacionado com a chegada do sangue e ventrículo é relacionado com a saída do sangue. Sai para onde? Chega de onde? É isso que a gente precisa entender, tá? Então é um X, ó.
Porque ele sai do ventrículo esquerdo para o corpo, mas ele volta no átrio direito do corpo. Aí ele sai do ventrículo direito para o pulmão e volta no átrio esquerdo do pulmão. Entende que se eu souber e se eu entender de uma vez por todas que no átrio direito eu tenho veia cava, né, veias cavas no plural. No átrio esquerdo eu tenho veias pulmonares. No ventrículo direito eu tenho tronco pulmonar, eu tenho artérias pulmonares. E no ventrículo esquerdo eu tenho uma artéria aorta. Se eu souber esses nomes, eu sei de onde está vindo e para onde vai. Porque eu sei aqui, ó, pulmonares. Então eu sei que no átrio esquerdo está chegando sangue do pulmão e que no ventrículo direito está saindo sangue para os pulmões. O que me resta? Átrio direito é porque está chegando sangue do corpo e ventrículo esquerdo é porque está saindo sangue para o corpo. Então eu vou fazer a circulação mais uma vez para vocês, mas ela está descrita, tá? Lá no e-book, no complemento, no material complementar. Se eu tiver que descrever circulação sistêmica, ela começou aqui, ó, no ventrículo esquerdo e ela terminou no átrio direito. E aí eu começo descrevendo a circulação pulmonar depois, né? Lembra que eu falei que tem essa divisão? Ventrículo direito, começo a descrever, sangue rico em CO2 vai sair pelo tronco pulmonar, o próprio tronco pulmonar se divide em artérias pulmonares direita e esquerda, e esse sangue vai ser carregado até os pulmões, retornou no átrio esquerdo. Isso é circulação pulmonar, tá? Então vamos lá, ventrículo esquerdo, sangue rico em oxigênio, sai pela artéria aorta, vai percorrer todo o corpo, realizando troca gasosa. O organismo, né, os tecidos, eles pegam oxigênio e liberam CO2 para o sangue. Agora esse sangue rico em CO2 retorna para o átrio direito pelas veias cavas superior e inferior. Esse sangue percorre para o ventrículo direito e sai agora, é bombeado agora pelo tronco pulmonar em direção aos pulmões, onde fica o CO2 e os pulmões liberam para o sangue o oxigênio. Agora esse sangue rico em oxigênio retorna para o coração pelas veias pulmonares lá no átrio esquerdo. Esse sangue vai para o ventrículo esquerdo e eu começo tudo de novo, tá? Essa é a circulação sanguínea. Então faz e refaz isso várias vezes na sua cabeça. Se te derem uma imagem dessa daqui, do coração, com as veias e com as artérias, você tem que saber falar da circulação sanguínea assim, ó, naturalmente, tá? Então deixa essa imagem pendurada aí em algum lugar, colada no caderno, na capa do caderno, né, ali na lousa, porque isso cai, gente, tá? Caiu na minha prova do mestrado. Então, quando eu fui entrar no mestrado, tinha lá uma questão pedindo para descrever a circulação sanguínea. E aí você descreve tudo o que você puder descrever, você descreve, porque é escrito. Então, tudo que você puder descrever, você escreve. Você descreve que os átrios são separados pelo septo, que átrio e ventrículo do mesmo lado, né, é separado por válvulas, que a gente encontra válvulas nas artérias. Aí você descreve, ventrículo esquerdo, sangue rico em oxigênio, vai sair passando ali pela válvula, né, da aorta, sai pela artéria aorta, vai em direção ao organismo, ao corpo, onde lá nos tecidos vai acontecer troca gasosa. Então tudo isso descrito aqui, ó, cai em prova de mestrado, de doutorado, cai em concurso, tá? Cai em questão de assinalar, cai na prova da faculdade. Então isso daqui tem que saber de cor e salteado, tá? Eu gostaria de trazer aqui para vocês mais assuntos, então falar também sobre ciclo cardíaco, sobre potencial de ação, mas como é uma palestra, e para a palestra não ficar muito extensa, não é um curso, né? Eu vou abordar sobre esses assuntos lá no meu Instagram, tá? Então eu vou deixar para vocês aqui o Instagram,
Tem também na página para vocês clicarem para ir direto para o Instagram. Se inscreve lá para receber as informações. E lá eu vou postando vários videozinhos pequenos falando sobre ciclo cardíaco, sobre potencial de ação, para não ficar muito carregado. Então a gente vai discutir sobre isso lá no Instagram, tá bom? Quem tiver interesse e quiser acompanhar, tá? Eu vou tentando lá colocar conteúdos sobre anatomia humana de forma geral, né? E sempre tentando trazer assim de forma simples para que vocês entendam, mas claro, com um conteúdo aí grande e com uma fonte segura para vocês terem certeza do que vocês estão falando, tá? Então quem quiser fica à vontade para mandar pergunta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Estou me colocando à disposição. Se quiser mandar lá alguma dúvida por direct, manda lá que eu respondo vocês, tá? No Instagram. Se quiser deixar alguma dúvida aqui embaixo, manda aqui embaixo e fiquem à vontade. Espero que vocês curtam bastante essa semana aí cheia de palestras, que vocês aproveitem muito esse conhecimento que a gente está tentando passar para vocês, tá? Para quem já tinha visto tudo isso daqui, eu espero que tenha servido e ajudado para rever esses conceitos. Para quem nunca viu e foi a primeira vez, eu espero que vocês tenham entendido e que, claro, possam usar depois, mais para frente, quando o professor vier a falar com vocês sobre esse assunto, tá? Então podem me procurar se precisar, fiquem à vontade e tudo de bom, uma boa semana para vocês.